Olá, 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 aqui é o Paulo César falando e estamos hoje com mais um vídeo com o tema A Verdade sobre o Inferno, né? Quando que o inferno surgiu? Sabe que o inferno é uma coisa bíblica? Jesus Cristo acreditava no inferno? A Bíblia fala sobre o inferno? Mas antes, eu quero aqui agradecer os comentários que a gente recebeu nos nossos últimos vídeos, né? E responder um deles aqui que suscitou uma questão bem importante. Aqui no nosso vídeo sobre o verdadeiro valor que a igreja, que você tem para a igreja, né? O José Jorge 6813 colocou o seguinte: o melhor lugar do mundo é onde a pessoa sente-se bem. Quem quiser ajudar a congregação, ajude. E eu respondi lá para ele, vou responder aqui também, né? Dizendo o seguinte, que eu concordo, realmente. Nada melhor do que você estar num ambiente em que você se sente bem, né? E se é ali que você quer colocar seu dinheiro, que coloque. Não tenho nenhum problema contra isso. Quando é que a coisa me pega? Né? Quando é que eu discordo? É quando esse lugar ele suga os seus recursos de uma forma enganosa. E não há o que se esconder, não há nenhuma dúvida, a pessoa tem que ser muito cega para não ver ou não concordar, não admitir que a religião é uma fonte muito cruel, né? De sugar recursos das pessoas. Né? Mas se você faz parte de uma igreja, né? Se você frequenta, não só igreja, qualquer religião, né? E lá as pessoas não estão lhe extorquindo, as pessoas não estão ganhando vantagem sobre a sua contribuição, se não tem ninguém lhe enganando, e você é feliz em frequentar esse lugar, que frequente. Não tenho nada a dizer sobre isso. Funcionaria como qualquer outro clube, como qualquer canto, né? Os lugares precisam de dinheiro para poder funcionar. Isso é básico e fato. Quando é que a coisa pega? É quando tem gente sendo ameaçado com o inferno, sendo ameaçado com maldições, né? Quando não contribui, quando não dizimam, né? As pessoas são extorquidas desse jeito. Tem gente que contribui por medo, né? Quando são oferecidas coisas em troca da sua contribuição que não tem nada a ver com a sua contribuição. Quando as pessoas usam milagres para poder convencer pessoas a contribuírem, aí a gente está diante de uma fraude, a gente está diante de um engodo, né? É sobre isso que eu quero falar, sobre isso que eu quero dizer. Mas, se você está num canto onde existe muita igreja, principalmente igrejas pequenas, a gente vê isso acontecendo em igrejas pequenas. Instituições grandes, né? Grandes corporações religiosas, infelizmente isso não existe. Há uma pirâmide financeira ali em que você contribui e que as coisas não vão retornar para você e que existem larápios, existem pessoas criminosas, né, levando vantagem sobre a sua contribuição, sobre a sua participação. E a você sobra apenas o inferno como uma ameaça, né, o céu como um suborno, para que você continue ali contribuindo toda a sua vida de forma cruel, desumana. Fora isso, essas igrejinhas pequenas, tem uma igreja aqui em João Câmara que é de um pastor amigo meu, vou dizer o nome, né? Não é segredo, não é uma coisa que envergonha a igreja. A comunidade viva na igreja do pastor Franco aqui em João Câmara é uma igreja que sobrevive mais com a renda do próprio pastor do que dos irmãos, né? E a espelho dele tem outras também, né? Igrejas que trabalham com obra social, que reúnem pessoas para ajudar outras pessoas, isso é muito legal. Agora, quando parte para uma forma de empreendimento por parte dos líderes, aí torna-se uma coisa obscura, onde o que vale mais é o dinheiro do que o bem-estar das pessoas, né? É sobre isso. Mas hoje vamos falar sobre o inferno, que justamente é uma das ferramentas usadas para
convencer as pessoas a contribuírem, né? O inferno realmente existe? Né? Onde foi que apareceu a primeira vez a palavra inferno? Você acha que é algo bíblico, né? E se eu lhe disser que os primeiros personagens da Bíblia sequer conheciam inferno, sequer tinham noção sobre inferno? É isso que acontece. Quando você vai para o Velho Testamento, não existe nada referente ao inferno. Para falar a verdade, era um contrassenso falar sobre isso, né? A gente tem que entender que o que a igreja prega hoje não é o que se acreditava na antiguidade. E até mesmo dentro da Bíblia, a gente vê progressão de declarações, progressão de conhecimento, de entendimento, né? Que as pessoas tinham. No início, nos textos mais antigos, não existe a discussão sobre o inferno. Salomão, por exemplo, ele coloca em Eclesiastes que quando os mortos morrem, eles vão para uma sepultura, para um lugar onde não se tem nada, né? Ele acreditava na inexistência após a morte. Ele dizia que o mesmo valor que tinha um cão morto era uma pessoa, que para onde o cão morria e ia, era o canto para onde uma pessoa ia, né? E não tinha diferença, não fazia distinção. Ele ia colocar essas palavras assim: é melhor um cão vivo do que um leão morto, né? Porque os vivos, eles sabem para onde vão, sabem pelo menos que vão morrer. Os mortos, esses nada sabem. E o canto para onde eles vão, não tem nada, né? Você pode ler lá Eclesiastes, acho que capítulo 9, vai estar falando sobre isso. E no Velho Testamento a gente não vê, né, nenhuma menção sobre inferno. Aparece a palavra Sheol no Antigo Testamento, que basicamente quer dizer sepultura. Né? Quando você vê lá a palavra Sheol, é porque a palavra não foi traduzida. Isso ainda está no hebraico. Sheol quer dizer simplesmente sepultura. Né? Mansão dos mortos também pode aparecer uma expressão como essa, que é a mesma coisa. Que é para onde os mortos vai. Né? Mansão do morto é a sepultura. Nada mais do que isso. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê lá Jesus usando outros termos, né, que na verdade ele não usou, porque Jesus Cristo ele não viveu em comunidades gregas, em comunidades romanas. Jesus Cristo era judeu, nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu e só. Então, quando foi se escrever o Novo Testamento, se escreveu em grego. Né? Até uma coisa curiosa, porque Jesus falava em hebraico, né? Ele usava hebraico, aramaico. Já quando foi se escrever, se escreveu em um idioma diferente. Então, a gente vê aparecer também a palavra Hades. Hades, às vezes, também aparece no Velho Testamento, só por uma questão de tradução. Mas essa palavra nunca foi usada no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento aparece a palavra Hades, que quer dizer reino dos mortos, não lá, mas a sepultura, né? Mas se fala sobre reino dos mortos. Mas isso não era um conceito que Jesus Cristo trabalhava. Jesus Cristo nunca pensou em um reino dos mortos. Né? Isso é um entendimento grego, é um entendimento romano. Né? Você vai lembrar de Hades quando você lembra dos deuses gregos. Né? Hades era irmão de Poseidon e era irmão também de Zeus, o deus dos deuses, né? Lembra de Hércules? Né? Ele era tio de Hércules. E ele, né, o Zeus ficou para reinar a terra, né? Poseidon ficou para reinar os mares e Hades ficou para reinar o reino dos mortos. E é interessante porque lá não era um lugar de tormento, era um lugar para onde os mortos iam, né? Quer sejam bons, quer sejam mais. E, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que isso existia, né? Eu estou aqui citando como era o entendimento dos gregos para a questão dos mortos. E aí pegam essa palavra e colocam na boca de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca falou Hades. Ele não era grego nem estava falando para gregos.
Outra palavra também que aparece é Geena. Aí essa palavra sim pode ter, pode ser mais fácil ter passado pela boca de Jesus Cristo, né? Porque Geena era o lugar onde se queimavam os mortos, era um lixão onde se queimava, na verdade, tudo, né? Jogava-se corpos e lixos, né? Ali e se tocava fogo. Mas ainda não era inferno. Então, de onde é que vem esse negócio de inferno? Não se entendia que as pessoas morriam, iam ser atormentadas no inferno, né? Inferno, por incrível que pareça, apesar de ser uma coisa tão forte dentro da igreja, né? Tanto da igreja católica como da igreja protestante, inferno só vem aparecer pela primeira vez nessa descrição que a gente fala dele hoje, por volta de 1500, né? Quando você tem lá, sai uma obra, publicada uma obra de ficção, é uma obra de ficção, olha só que interessante. Não era nem um direcionamento religioso, era uma obra de ficção, né? Que era o Inferno de Dante, né? Dante Alighieri. E lá ele fala sobre o inferno, né? Com câmaras de tortura, aquela coisa toda. Foi uma obra que chocou a comunidade na época, né? E do mesmo jeito que hoje a gente assiste filmes de alienígena e acredita em alienígena, na época, né, lançou-se esse livro, né, O Inferno de Dante, e lá também as pessoas leram e acreditaram, não tinham crivo, não tinham capacidade de separar uma coisa da outra, misturaram com a realidade, e aí isso também entrou na igreja. Né? Uma vez que você tinha uma obra falando tão bem, descrevendo que o inferno tinha andares e tinha regiões de tormento, e pessoas que pecavam de um jeito, iam ser tratadas de um jeito, né? E para cada pecado um tipo de tortura, aquela coisa toda. E aí isso pegou tão forte que também entrou dentro do contexto religioso, né? E logo você tinha pessoas falando de inferno dentro das igrejas, né? Vale salientar também que foi mais ou menos por esse período, por volta de 1500, que surgiu a igreja protestante. E aí, né, eram pessoas que, infelizmente, não tinham o mesmo entendimento que a gente tem hoje das coisas. Né? Compraram essa ideia e isso foi difundido. Já se você pegar só a Igreja Católica, né, a ideia do purgatório era uma coisa que só veio começar a aparecer de alguma forma ali por volta do século V, do século VI, 500 e alguma coisa, depois de Cristo. Né? A igreja já estava ali com seus papas e aquela coisa toda. Mas mesmo assim era algo muito rudimentar, né? Não era nem uma crença oficial da igreja. É a primeira vez que se menciona questões de orações pelos mortos ou coisa do tipo. Isso só vem ficar mais forte dentro da igreja católica, e aí talvez isso tenha sido até usado para preparar as pessoas para a ideia de inferno posteriormente, em 1200 e alguma coisa. Né? Em 1200 e alguma coisa teve um concílio, e ali veio se estabelecer melhor a ideia de purgatório. E veio ser confirmada depois de uns 200 anos, né? 1500 e alguma coisa, 1400 e alguma coisa ali. Mas a gente vê que, do jeito que se passa para a gente, é como se isso fosse uma coisa que sempre existisse, como se fosse uma coisa bíblica, né? E não é verdade. Isso apareceu com o tempo, vindo de formas completamente desconexas, e meio que as ideias convergiram para dentro das igrejas e se tornou uma ferramenta muito útil. Né? A Igreja Católica, ela usava essa questão do purgatório para dizer que você vivo, você podia interferir na condenação de pessoas mortas, no sofrimento de pessoas mortas. E não era nem uma ideia de condenação. O purgatório a gente sabe que é um canto onde as pessoas passam um tempo, né, se purificam e vão para o céu. Né? São os crentes que não morreram santos. Então você fica lá até se santificar e depois você vai. E a ideia era que os parentes que estavam vivos, você podia ajudar, né, o seu morto a alcançar plenitude depois da morte. Era só pagar. Né? O ingresso para o céu era custeado pelos vivos.
Mas aí depois vem a ideia de inferno, aquela coisa toda. Hoje tá essa coisa louca, né? Pessoas acreditando que inferno existe, o que não tem nada a ver, né, com a ideia de Deus. A realidade, o mundo real, ele não pode existir contradições. O que é uma contradição? É uma coisa que você diz que ela é e não é ao mesmo tempo. Ou a coisa é ou não é. Por exemplo, não existe uma pedra líquida. Pedras são pedras e líquidos são líquidos. Não existe pedra líquida. Ou é líquido ou é pedra, né? Não existe, por exemplo, um seco molhado. Ou é seco ou é molhado. Não existe um casado separado. Um casado viúvo. Né? Ou você é casado, ou você é viúvo, ou você é solteiro. Não existe uma coisa com a outra. Do mesmo jeito, não pode existir um Deus bom que faça coisas ruins. Né? Como é que pode fazer isso? Né? Como é que pode existir isso? E quando você pensa na ideia de inferno, você está querendo dizer que Deus, na sua infinita bondade, ele construiu um canto de tormento para a eternidade das pessoas. Essa é a ideia máxima do inferno, né? Um canto de tormento eterno. E como é que isso se sustenta? Né? Como é que você pode pensar que Deus, que é chamado também de amor, né? Que o amor condene eternamente o seu amado ao sofrimento? Você que é pai, você consegue pensar que você vai ser feliz no céu sabendo que o seu filho está no inferno? Como é que isso poderia se configurar, né? E aí Jesus Cristo coloca o amor que os pais sentem pelos filhos como uma coisa rudimentar, um exemplo muito pequeno, perto do que Deus sente pela humanidade. E aí, como é que Deus poderia ser um ser eternamente infeliz, sabendo que a grande maioria dos seus filhos estão ardendo eternamente no inferno? Quem é que consegue conciliar essas duas ideias, né? Um amor eternamente infeliz pela condenação, né, de pessoas. E é também dizer que Deus é incapaz de perdoar. Né? Porque não importa qual é o mal que alguém faça, uma condenação eterna nunca será um pagamento justo, nunca será uma condenação justa. E aí vai entrando outras questões que não tem como a gente sustentar que essa ideia de inferno existe. Nem prático. Qual é a prática? Onde é que a gente pode verificar na realidade que o inferno existe? Isso não passa do medo do adulto sobre a criança para fazer a criança obedecer, né? E no caso da igreja, contribuir. Infelizmente, parece que tudo se resume a dinheiro, né? Tudo se resume a poder. É uma coisa triste, mas isso é o que a gente verifica, né? Que as mesmas pessoas que condenam os outros ao inferno, admitem que os outros vão para o inferno, são as mesmas pessoas que continuam pecando e enricando, né? E é isso. Estamos aí quase 20 minutos de vídeo. Se você quiser ter alguma questão sua respondida, não sou doutor em nada, mas a gente pode discutir, né? O nome do canal é PC Questionando. Então a gente pode questionar junto e de repente chegar a algum entendimento. Aí, ó, como o Jorge fez, como a tia Dalva fez, né? Você pode colocar aqui o seu comentário, você pode compartilhar, você pode colocar o seu like, fique à vontade. Isso aqui é um canto para a gente conversar sobre tudo. O nosso próximo vídeo será falando sobre, já que a gente falou sobre o inferno, né? Vamos falar sobre Lúcifer. Se inferno parece que não existe, e Lúcifer? Será que existe realmente essa pessoa na Bíblia? E se eu lhe disser que no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, Jesus diz que ele é Lúcifer? Mas isso é história para outro vídeo. Muito obrigado, fiquem com quem vocês quiserem, com Deus ou não, e até a próxima.